dia pra mandar bits. explicar de novo essa troca de corpo do Kian? Consigo. Eu fiquei feliz que deu pra entender bem. Todo mundo entendeu na hora, mas mas é uma coisa difícil de explicar. Inclusive, o plano é mais complexo. O plano é mais complexo do que eu narrei. Mas eu não queria deixar a narração enorme. O plano do Lano Gomes era bem mais complexo. Então vamos lá. Vou fazer o diagrama aqui. A gente tem Kian, que tá no Leozinho. Tecnicamente o Dante é um Tirigan, né? Mais ou menos. E se... Calma, é um clássico e se e se o Luciano tivesse morrido antes do final? Eu tinha existia toda uma narrativa. O Luciano não tinha plot armor de tipo, ele é imortal. Ele podia morrer. O que ia acontecer se ele morresse era um outro rolê, que eu não vou dizer o que é, mas era uma saída que também ia deixar mais intrigante ainda. E o pessoal ficava falando que porra que tá acontecendo. E talvez ajudasse a entender que ele era o Kian desde o começo. Mas não aconteceu. Então não precisei fazer. Seguinte, tem o Kian, vou botar o tema dele, vai. A gente tem o nosso menino Léo, tá? Ele precisa fazer a desconjuração, ele precisa ser desconjurado. E quando o Kian é desconjurado, ele fica metade conhecimento e metade mente. Conhecimento é o conhecimento do outro lado. Então é como se você separasse a realidade e o outro lado dentro dele. Ele é como se fosse a junção das duas coisas. Ele sabe tudo sobre a realidade, ele sabe tudo sobre o outro lado. Então você separa esses dois lados. A realidade representa as memórias que ele tem na realidade. As memórias é a mente dele. E o outro lado representa tudo que ele sabe sobre o outro lado, não só todos os rituais, tudo, ele sabe tudo sobre o outro lado. Ele entende o outro lado perfeitamente, assim como o pessoal que transcende, só que o Kian nunca deixou de transcender. Ele é permanentemente transcendido, ele nunca esqueceu o que ele aprendeu. E ele também nunca enlouqueceu, ele nunca virou um existir, porque ele foi o primeiro, ele que fez a separação, né? O Kian é quase como a origem, não necessariamente é a origem, o Kian não é a origem do outro lado, mas ele abriu a porteira, o Kian que abriu a porta, por assim dizer. Ele não é, já existiam criaturas, por exemplo, os scriptas existiam antes do Kian. Puta merda, eu quero falar coisas, eu quero separar coisa pra sábado, mas eu vou falar um pouquinho. Os scriptas existiam antes do Kian, mas eles não conjuravam rituais. Eles eram poderosos sem entender o porquê, por causa da parada que eles escreviam tatuagens nos corpos deles e levavam as histórias de terror pra frente. Então eles foram os precursores de ocultistas, assim. Eles não eram ocultistas por assim dizer, porque eles eram ocultistas, mas eles não usavam rituais, os scriptas. E o Kian foi uma das vítimas deles. Então, voltando, tá? Kian abriu as porteiras pra falar com o outro lado, e o outro lado falou com ele. Criou essa conexão. Ele virou a primeira ponte pros rituais, não pro paranormal. O paranormal vem bem de antes, é outra parada. Que não vai se... vou ficar quieto. Então ele tem que separar em dois, porque ele tem muito... Ele precisa ser separado em dois, porque ele tem muita coisa dentro dele. Pra fazer isso, ele precisa de alguém. Porque ele não pode conjurar nenhum ritual, mas ele consegue fazer as pessoas conjurarem. O Gal sabia todos os rituais quando ele tava com o semblante maldito, desgraçado, com o semblante desgraçado, porque ele tava usando o semblante desgraçado como fonte dos rituais. Ele conseguia conjurar qualquer coisa. Então vamos lá. O que vocês não entenderam? Vamos lá. O Léo, então, ele tinha que separar em dois, e aí ele usou o Dante pra isso. Pro Dante virar um ocultista, o Léo queria o Kian queria que o Dante fosse um scripta, mas ele nunca se rendeu. Ele nunca torceu o braço. Então ele falou, foda-se. Se não vai por bem, vai ter que ser por mal. E aí ele manipulou o Dante, fazendo o amor da vida dele morrer na frente dele, e mandou o papo. Falou, Dante, viu só? Se tu tivesse me ouvido, teria salvado ela. Aí o Dante falou, é verdade, foda-se. E aí ele começou a estudar o paranormal. Nisso aí, então, Kian conseguiu transformar o Dante no paranormal, num marcado ocultista, pra fazer o ritual dele. Não precisa ser um marcado, mas o Kian começou a conectar os pontos de que não deu... Eu tô fazendo essa porra há 4.000 anos e nunca deu certo. Se pá, eu vou ter que fazer com marcado. E aí então vamos tentar. Ele foi tentar fazer direto só com marcado o bagulho todo. Então pegou, Dante marcado, o ocultista vai ser o meu Tirigan. Dante... Kian então falou, Dante, seguinte, você que é todo noiado com criança morrendo do orfanato e tal, tem essa criança aqui que tá morrendo, Denis, criancinha que tá morrendo. Vamos salvar ela. Dante, muito bondoso, coração muito gentil, falou, mano, vamos surgir essa criança. Kian falou, não, sério, só vamos salvar ela, depois eu explico. Falou, tá bom, que porra é essa? Aí tinha essa criança toda morrendinho, toda à beira da morte. O Dante falou, puta, tá bom, então vamos lá, vamos fazer. Não posso deixar que aconteça com ela o que aconteceu com a minha namorada, né? Com o amor da minha vida. Tava grávida dele. Ou será que tava? Então, calma. Chegou o Denis. Só quero mandar a semente. Calma que vamos seguir em frente. Tinha esse menino então que tava prestes a morrer. Kian chegou no Dante e falou que já tinha manipulado o braço ocultista e falou, tá morrendo a criança, me ajuda.
Dante falou, ajudo. E o Dante, ele se viu muito nessa criança. Porque o Dante, quando era criança, ele teve um problema do coração e o Arnaldo Fritz pagou a cirurgia pra salvar a vida dele. Eu não sei se ele mencionou isso às vezes, mas muita gente não sabe disso. O Arnaldo Fritz salvou a vida do Dante. Ele pagou a cirurgia do Dante e deixou, né, fez com que ele ficasse vivo. Continuando então, Dante falou, vou salvar essa porra, o que a gente precisa fazer pra salvar essa criança? Kian falou, a gente vai precisar de 2 voluntários pra doar parte da vida deles pra essa criança. Ele falou, a gente vai pegar 2 pessoas e a gente vai roubar 20 anos da vida dela, de cada uma, e colocar nessa criança. Dante falou, tá bom. Kian chegou aí com 2 caras. Ao mesmo tempo, enquanto isso estava acontecendo, Luciano tava indo atrás do Leonardo, que ele sabia que tava metido com o ocultismo. Luciano encontrou o Leonardo, que tava esperando ele. Leonardo mandou o papo. Na real, eu tô ligado do teu marido, hein? Que tá morrendo de câncer no hospital. Se tu quiser, eu salvo. Eu dou meus jeitos. Luciano olhou e falou, putz, então tá bom. Acho que vai rolar, vamos ter que fazer isso aí todos. Lucy, e aí, Fer falou, então o que a gente tem que fazer? Aí o Kian falou, vocês têm que roubar uma criança que tá morrendo no hospital e trazer pra esse lugar. Luciano falou, então tá bom. Luciano pegou o Denis do hospital, roubou a criança, levou o Fernando junto pra esse lugar. Dante tava nesse lugar, chegou a criança e os 2 caras. E aí, os 2 caras achou que ia sacrificar a criança. Quer dizer, o Fernando não sabia, o Fernando tava desacordado. O Luciano levou a criança que tava prestes a morrer pra ser sacrificada, pra salvar o marido dele. E o Dante tava esperando arrancar a vida desses 2 pra salvar a criança. Cada um achou que o outro ia se fuder. Quem tava se fudendo, na verdade, era todo mundo. Porque isso aqui era tudo uma grande farsa. O que o Kian tava fazendo era fazendo essa criança ficar acordada, morrendo de medo, nem sem entender porra nenhuma. Os 2 estavam desacordados, tomaram o remedinho e mimiram. Ficaram lá deitadinhos no chão. Aí o Dante, ele chegou. Aí o Leonardo chegou com um livro cheio de ritual, que era a ordem dos rituais que ele tinha que fazer. Deu pro Dante e falou, Dante, ó, roubei esse livro aqui de um cara chamado Virgílio. Muito cuzão, Kian. Roubei esse livro de um cara chamado Virgílio, um cultista fudido. E aí o Dante falou, eita, isso aqui vai salvar a criança. Aí o Dante falou, vambora então, foda-se. Começou a fazer vários ritual. E como ele tava com o Kian, ele conseguia, não precisa transcender pra fazer ritual com o Kian. Começou. Tem o Fernando, tem o Luciano, tem o Léo, /Kian, e tem o Dante, mas o Dante não tá. Vou botar o Dante aqui só pra fazer o Dante. Etapa 1. Quando o Kian é dividido em 2, o conhecimento dele tem que ir pra um lugar sem consciência. Tem que ir pra uma estátua, pra um objeto, pra alguma coisa que seja poderosa pra segurar o rolê dele, pra segurar o poder, mas não pode ter uma consciência, porque ele vai estar injetando o poder pra pessoa ver não existido, por exemplo. Então, primeiro arranca a cabeça do Fer e coloca dentro do Lucy. Agora o Fer é um bagulho vazio, é uma casca, não tem nada dentro dele. Aí separa o Léo em 2, poder vai pro Fer, memória vai pro Luciano. Como dividiu em 50%, também tem que chegar em 50% pra lembrar, pra poder acessar a memória. Então ficou por isso. Mas tem a etapa a mais que eu não narrei, que não tá na narrativa. Lembrei quem falta aqui. Falta o menino Denis. Kian pensou, beleza, mas se pá, o Dante vai suspeitar que não deu certo, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer dar uma bosta. Vou fazer dar uma bosta colossal. Tinha o menino Denis, a criancinha com medo. Na sequência, quando o Kian já tava dentro do corpo do Lucy e o Fernando já tava como invólucro do conhecimento, com o semblante desgraçado, o Dante tirou a consciência do Denis e colocou no corpo do Léo, que tava vazio. Aí, o Dante olhou pro Léo e o Léo tava tipo assustado, confuso, sem entender nada. Enquanto isso, o corpo da criança tava vazio, num ambiente que tava com a membrana toda fodida já. E o que acontece com um corpo vazio numa membrana fodida? Vira um puta de um monstro. Virou um puta de um monstro. Trucidou o Léo Gomes com o menino dentro dele, com a criança dentro dele. Dante olhou pro Léo Gomes gritando, desesperado, morrendo, e pensou, caralho, morreu o Léo Gomes. Que na verdade era a criança dentro do corpo do Léo Gomes, assistindo, sendo morta pelo próprio corpo dela, que virou um monstro que tava vazio. O monstro vazou, Dante ficou puto, traumatizado, deu tudo errado, Leonardo Gomes morreu. O corpo do Fernando começou a derreter, porque tava se transformando lentamente no semblante desgraçado. Mas como a criatura fugiu, Tristan, Erin chegaram no rolê, viram um monstrão. Beatriz se colou, viu o monstrão, que era o Denis, que era o corpo do Denis. Chegaram, viram o monstrão no meio da rua, falaram, porra, tá dando mal, é ali, achamos. Estavam procurando o Luciano, que sabia que tava fazendo bosta. Acharam, chegaram com o Dante cheio de sangue na mão, com o corpo do Leonardo Gomes, que na verdade tava com a criança dentro dele. Prenderam o Dante, viram o corpo do Luciano do lado de um corpo tudo fudido, gosmento de sangue, não sabiam quem era. Só levaram o Luciano embora e deixaram aquele corpo lá pra trás pra depois resolver. Quando eles foram embora pra prender o Dante, terminou a transformação do semblante desgraçado.
a Beatriz. A Beatriz, ela ajudou a matar o monstro. Foi assim que o Tristan conheceu ela, mas depois ela foi embora. Ela não viu o Dante. Ela ajudou na rua quando o monstro tava lá, o monstro fugiu. E aí a Beatriz, o Tristan pegou o número dela e mandou ela pra casa. E aí eles entraram pra prender o Dante. A Beatriz não viu o Dante nessa cena, apesar da galera achar que viu. Eles entraram, levaram o Lúcio embora. O corpo do Fernando tava irreconhecível, nem sabiam que era ele, era só uma gosma vermelha porque ele tava num processo de transformação. Foram embora, o corpo do Fernando voltou, acordou, virou o semblante desgraçado, ficou de pezinho. Chegou o Gal, opa, não é que o Kian tava certo? Tava aqui mesmo. Tocou o alarme do Gal de ir buscar o corpo, o Gal chegou, pegou o corpinho e largou. E foi embora. Esse foi o plano do Kian pra voltar. Aí depois era só o Luciano ser exposto ao paranormal devagarinho, gerando gerando cada vez mais ódio e medo dos scriptas. E aí uma hora a membrana tá tão fodida que ele conseguir voltar como marcado. E a Liz, então, a Liz entra no sentido de que esse corpo do Leonardo Gomes, que tava com a criança dentro dele quando morreu, ele tava todo dilacerado por um monstro, né? O monstro que o corpo virou destruiu o corpo do Léo. Esse corpo foi mandado pra um laboratório legista que caiu nas mãos de Liz Weber. Caiu na mão da Elizabeth, que ficou, mano, que porra de corpo é esse que tá tudo destroçado e falaram que é um acidente de carro. Não é um acidente de carro essa porra. Isso aqui é no mínimo um urso que matou esse bicho. Aí ela foi atrás, descobrir. Aí vamos lá. A Elizabeth chegou e falou, mano, que porra é essa que chegou um corpo todo fudido de um cara, nada a ver, que não é impossível. Aí ela foi até onde o corpo foi encontrado, ela chegou naquela sala e encontrou o Tristan lá, que tava investigando, né? Ele voltou pra investigar e pra descobrir o que tava acontecendo nesse lugar. Então quando ela veio pra cá investigar, ela trombou o Tristan. Tristan falou, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, o que você tá fazendo aqui? E aí ele falou, me dá teu zap. Pegou o zap e chamou pra ordem também. Enfim, sábado que vem a gente vai fazer uma live, né, conversando direitinho, falando sobre tudo que aconteceu. Com os outros players também, a gente vai falar sobre todas as cenas.